seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Onde estão os nazireus? Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Ele está acendendo o fogo de novo. Onde estão os nazireus? Vamos lá, Marcos 10, verso 46, está escrito assim, irmãos, preste atenção nisso. Depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E viu, e logo viu, e seguiu Jesus pelo caminho. Fecha seus olhos, deixa eu orar com você. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós te agradecemos, porque tivemos aqui, meu Pai, o privilégio de poder ler a palavra do Senhor. Somos gratos ao Senhor, meu Deus amado, por podermos estar aqui na sua casa hoje, e podermos, ó Deus, usufruir de tudo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Eu quero, meu Deus amado, pedir ao Espírito Santo que traga luz ao nosso entendimento, que faça a gente compreender, meu Deus amado, que cada palavra que a gente ouve é uma oportunidade que o Senhor nos dá, da gente mudar de vida, Senhor. E esta noite, meu Deus, eu tenho certeza que não será nada diferente. Eu tenho certeza que o Senhor já está aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está, Pai, trabalhando no nosso meio, resgatando vidas, transformando corações, ó Deus, para fazer de nós pessoas melhores para o Teu louvor e para a Tua glória. Nós oramos pedindo ao Senhor que traga luz ao nosso entendimento, pois queremos entender a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, querido. Pode sentar, meu amado, na presença do Senhor. Que Deus te abençoe nessa noite, Vejo alguns rostinhos novos aí. Que Deus abençoe vocês, tá? E como eu sempre digo, aqui nós não temos muito costume de dizer que a pessoa é visitante. Não, somos todos, de Deus, somos filhos de Deus. Então a casa é do Senhor, amém? E nós estamos aqui para louvar e servir o nosso Deus de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. Eu quero que você preste atenção, querido, na palavra. Eu sempre digo isso, quando se trata de um texto assim que a gente já conhece bastante. Deixa eu ver se a gente conhece mesmo. Quem já ouviu aí, além de hoje, quem já tinha ouvido falar desse cego aí, do cego de Jericó que a gente costuma falar? Deixa eu ver. Quase todo mundo, ou todo mundo. Então, eu sempre peço bastante atenção, porque por ser uma palavra que a gente já conhece, às vezes o nosso coração, ele tende a buscar outros caminhos, ou distrações, para impedir a gente de receber a mensagem que o Senhor tem para a nossa vida. Por isso eu quero que você preste atenção, tá bom? Por mais que seja uma palavra de fácil entendimento, e também seja uma palavra que a gente já conhece, eu acredito, irmãos, sim, eu acredito que a Bíblia, ela se renova a cada dia, porque Deus, ele se renova
a cada dia em favor do seu povo, para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Amém, gente? Em nome de Jesus. Tudo que Deus faz, Ele faz direcionado para nós. Preste atenção nisso. Deus faz direcionado para nós, para que a gente direcione para Ele aquilo que lhe pertence. Amém? E o que pertence a Deus? A honra, a glória, o louvor, o domínio, a majestade, tudo pertence para Deus. Então, acredite, querido, Deus está a fim de fazer algo pela sua vida nessa noite, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Por isso, querido, não desista da sua caminhada. Em nome de Jesus, não desista da sua caminhada. Ainda que tudo ao seu redor parece que está apontando para as circunstâncias, e parece que as circunstâncias estão se fechando, parece que a coisa, quanto mais você pede a Deus, parece que pior a sua situação fica. Se eu posso te dar um conselho hoje, o conselho é esse: não desista, porque tem sim uma saída, tem sim uma solução, e essa solução se chama Jesus Cristo. Jesus está aqui, querido, conosco nessa noite, para poder abençoar você, para ampliar os seus caminhos, para abrir a sua visão, para abrir a sua mente, mostrar para você que existe jeito sim. Amém, gente? Tem jeito sim, querido. Basta eu e você atentarmos para a palavra do Senhor e para aquilo que ela tem para nos dizer nessa noite. Sabe, eu estava, na verdade, preparando essa palavra antes do culto começar. Eu pedi a Deus esses dias todos, a semana toda quase, né? Posso dizer que quase que a semana toda, pedindo para Deus uma mensagem para trazer hoje. E sinceramente, irmãos, a mensagem não veio por nada. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Estava quase pedindo o pastor Felipe para pregar, mas aí o Espírito Santo sempre vem ao encontro da gente, né? E sempre ministra no coração da gente assim: você vai correr, né? Você vai correr ou vai encarar? Então eu falei assim, meu Deus, eu não posso correr, eu tenho que encarar, né? Porque se toda vez que acontecer isso, a gente correr ou arrumar outra pessoa para estar assumindo o nosso lugar, então a coisa nunca vai acontecer. Então, irmãos, eu fiz o que o cego Bartimeu fez. Eu me posicionei diante de Deus e disse assim: Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor não fizer nada, eu também não posso fazer nada. Se o Senhor não falar com esse povo, não adianta eu fazer alguma coisa, não adianta eu inventar alguma coisa, porque é o Senhor que fala. Não é as nossas palavras que falam ao coração do ser humano, é as palavras do Senhor. Então, queridos, eu quero usar esse trecho da Bíblia para falar a esse respeito, de princípios que contém aqui nessa história, que eu e você talvez não coloca eles em prática, e eu quero chamar a sua atenção para nós colocarmos em prática o que essa história que aconteceu com esse homem, que a gente coloque esses princípios em prática, para que nós também possamos continuar a nossa caminhada. A primeira coisa que eu quero falar com você é sobre o posicionamento em Deus. Irmãos, nós não podemos mais permitir com que a gente continue ouvindo mensagens como essa e a nossa vida continue do mesmo jeito. A gente precisa se posicionar. Você entende isso? A gente precisa se posicionar. E foi o que aconteceu com esse cego. Ele se posicionou diante de Jesus, mesmo não vendo nada, somente ouvindo, somente percebendo ali, né, com seus ouvidos, com seus sentidos. Ele percebia que estava acontecendo alguma coisa diferente em volta dele. Então ele se posiciona diante de Jesus. Eu pergunto para você pensar, querido, quantas oportunidades você já teve, fora essa que você está tendo hoje, de se posicionar diante de Jesus, e você não se posicionou?
Você deixou a oportunidade passar. Às vezes pelo cansaço, às vezes, né, pelas tribulações, pelas dificuldades, né, às vezes pelas lutas do dia a dia, porque todos nós enfrentamos isso, e é todo dia, né? E quantas vezes nós deixamos de nos posicionar, e a gente faz, né, como um verdadeiro mineiro, ele faz. Talvez aqui tem pessoas que não são mineiras, né, mas vamos usar o que é nosso, né? Todo mineiro sabe fazer isso, que é o verdadeiro empurrar com a barriga. Já ouviu falar isso? Está empurrando com a barriga, né? E hoje, querido, eu acredito que Deus está usando essa palavra para chamar a nossa atenção, para a gente se posicionar em Jesus, para que a coisa possa acontecer na nossa vida, e não só na nossa vida, irmãos, mas através da nossa vida. Vamos falar de coisas simples. Você viu aqui no telão, né, uma coisa tão simples, que as meninas reuniu força, reuniu recurso, né, e elas fizeram acontecer ali na escolinha, e estão fazendo ainda acontecer. O nome disso, irmãos, é posicionamento. Se a gente não se posicionar para fazer alguma coisa, sabe o que nós vamos nos tornar? Nós vamos nos tornar críticos daqueles que estão fazendo. Você entende? E acredite, querido, todo crítico, ele é uma pessoa frustrada. É pessoa frustrada, então para ele expressar a sua frustração, então ele começa a criticar aquilo que o outro está fazendo. Se você tem recebido críticas, se alegre com isso, porque Jesus nos orientou a respeito disso, né? Não só disso, mas de várias outras coisas, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, quando ele fala das bem-aventuranças, ele disse que nós devemos nos alegrar, né? Exultar de prazer, quando por causa do nome dele, nós formos perseguidos, caluniados, né, humilhados e etc, e por aí vai. Nós devemos nos alegrar por causa disso. Então, querido, o seu posicionamento hoje, além de glorificar a Deus, além de mudar a sua vida, acredite também, vai atrair olhares de pessoas que vão criticar você. Pastor, Deus me livre. Então, se eu me posicionar em Jesus, as pessoas vão me criticar? Sim, querido, as pessoas vão te criticar, mas acredite, os céus vai se posicionar também a seu favor. Jesus Cristo vai se posicionar a seu favor. Na verdade, ele já se posicionou. Essa é a verdade, né? Jesus está posicionado a nosso favor, irmãos. Desde quando ele fez o sacrifício na cruz do Calvário, e quando ele encerrou ali o sacrifício dizendo, está consumado, ele estava se posicionando em favor do seu povo. Então é importante hoje, querido, eu e você pegarmos a oportunidade que a gente está tendo e se posicionar. As tentações virão, as provações virão, o inimigo vai te oferecer muita coisa, e não é qualquer coisa não. Ele vai te oferecer muita coisa boa, prazerosa, mas olha, o que Jesus está nos oferecendo hoje, além da gente ter uma vida abençoada nessa terra, ele está nos oferecendo também a oportunidade de nós herdarmos as mansões celestiais. Aleluia, querido. Então se posiciona, meu irmão, em nome de Jesus. É tempo da gente se posicionar. A gente podia olhar para esse prédio aqui e falar assim, meu Deus, mas a igreja está tão longe, né? Parece que é um lugar tão distante para todo mundo, e é mesmo, é verdade, né? A maioria de nós aqui mora longe da igreja, mas o nosso posicionamento em Cristo faz a gente se mover
para um lugar como esse, porque nós entendemos que nós nos posicionamos em Deus. Então, aonde a gente entende que Deus está, o que a gente faz? A gente se move em direção àquele lugar. Aleluia, queridos. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, tá? De todos mesmo, não importa se você mora aqui perto, próximo, do lado da igreja, eu louvo a Deus pela sua vida, porque você ter vindo aqui, eu tenho certeza que foi um posicionamento que você tomou. Você disse: eu vou na igreja hoje. Pronto, você se posicionou. Aleluia. Então, querido, mas não é só hoje. É importante que amanhã também você se posicione, e depois da manhã também você se posicione, porque o que nós mais enfrentamos nessa vida são coisas que vêm contrárias à palavra de Deus, para fazer a gente desistir daquilo que Deus plantou em nós. E o seu posicionamento, ele precisa ser todo dia. Amém? Então, querido, eu peço a Deus que esse princípio de se posicionar esteja alojado dentro dos nossos corações. A hora que você se sentir fraco, desanimado, pensando em desistir, é aí que você precisa se posicionar e dizer: eu sei em quem tenho crido, eu sei quem é o Deus que me chamou, eu conheço o Jesus que morreu por mim lá na cruz do Calvário. Então, pelo fato de eu conhecer o meu Jesus, de eu saber que Ele morreu por mim, e de eu saber o amor que Ele sente pela minha pessoa, então eu me posiciono mais uma vez, eu me entrego de novo. Sabe, irmãos, isso precisa ser constante, não só a nível de salvação, não só a nível de ir morar no céu, não, irmãos, mas a nível de ministério. Quantos de nós aqui tem um ministério bacana, sabe? Algo que Deus quer usar a vida da gente, talvez, sei lá que área que é, mas vamos citar algumas, né? Tem aí as meninas que mexem com as crianças. A gente precisa levantar uma rede de jovem forte aqui nessa igreja, em nome de Jesus. E eu estou vendo um monte de jovem diante dos meus olhos aqui agora. Amém? Pastor, mas eu já tenho 50, 70, 80 anos. Querido, você é jovem diante de Deus. Deus está chamando você para isso. Sabe, nós temos tantas coisas, queridos, que nós precisamos fazer no reino de Deus. Vocês acham que nós vamos fazer uma noite para casais só por fazer? É lógico que não, irmãos, pois a nossa intenção, irmãos, além de restaurar casais, é de levantar uma rede de casais que esteja pronto, que esteja preparada aqui nessa igreja para acolher outros casais que virão. Essa é a nossa intenção, irmãos. E o nome disso se chama posicionamento. Não enterre junto com você o ministério que Deus plantou na sua vida, não importa qual seja. Ministério não é só de quem prega aqui no altar, não, irmãos. Viu? Ministério é você apacentar as ovelhas do rebanho de Deus, é você cuidar do necessitado, é você ir atrás daquela pessoa que está precisando da sua ajuda, das suas palavras, da sua simplicidade, do jeito que você sabe falar. E às vezes a gente transfere essa responsabilidade para os nossos líderes, porque a gente entende que é só os nossos líderes que são capacitados. Querido, você é uma pessoa capacitada por Jesus Cristo. Você acha que Jesus ia te chamar à toa? Você acha que Jesus ia chamar você e falar assim: ei, você aí, ó, agora você vai para a igreja e eu vou melhorar algumas coisas na sua vida, e todo domingo e toda quinta-feira você vai lá na igreja, você vai sentar, vai escutar a palavra, e é isso que eu tenho para você. Você acha que Jesus quer isso, querido?
Ele quer ir muito além com você, amado, em nome de Jesus. Nós temos uma grande seara diante de nós, irmãos. A cidade de Passos é uma grande seara, onde muitos jovens estão se perdendo, muitos casais estão se desfazendo, muitos lares estão se perdendo, e nós precisamos, querido, nós precisamos nos posicionar para ir em busca dessas pessoas, porque essas pessoas precisam conhecer o mesmo Jesus que eu e você conhece, em nome de Jesus. E isso precisa de um posicionamento, irmãos, porque senão o fardo vai ficar pesado para algumas pessoas. Nós não podemos ficar olhando, assistindo uma meia dúzia de pessoas fazendo algo em função da igreja, em função da obra de Deus, e a gente ficar assistindo. É preciso de um posicionamento, em nome de Jesus. Então essa história desse cego me chama a atenção, nesse primeiro ponto. Eu vou tentar andar um pouco mais rápido aqui, mas não saia sem ouvir todo o recado de Deus para a sua vida, querido, em nome de Jesus. Eu vou tentar fazer a minha parte aqui, mas se o Espírito Santo quer nos conduzir além, irmãos, vamos ouvir o que o Espírito Santo tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia, querido. Depois do cego se posicionar, irmãos, ele começou a clamar. Ele clamou. Ele clamou. E as pessoas falavam com ele e ele clamava mais alto. E as pessoas tentavam parar ele e ele gritava mais alto. Ele não enxergava, mas ele acreditava que o clamor que saía de dentro dele não era um clamor que apenas saía da boca para fora. Ele acreditava que aquele clamor, ele saía lá do seu interior, lá do seu coração. Querido, quando nós abrimos o nosso coração diante de Deus, quando o nosso clamor, ele não é apenas da boca para fora, mas ele é lá de dentro para fora, acredite, a nossa vida, ela é mudada, a nossa vida é transformada. Meu irmão, minha irmã, e eu te convido nessa noite a expor diante de Deus o clamor que tem aí dentro do seu coração. Expõe isso diante de Deus, querido, em nome do Senhor Jesus. Não apenas um clamor que sai da boca para fora. Às vezes nós fazemos isso, não é? Às vezes a gente diz para Deus assim: Senhor, eu te amo, eu te louvo, glória a Deus, aleluia, né? A gente fala esse tipo de coisa porque isso já está plantado dentro de nós, sabe? Isso já foi plantado em nós, né? Nossa maneira de sermos cristãos ou religiosos, isso já foi plantado dentro de nós. Então a gente fala essas coisas às vezes de uma forma automática, não é assim? A gente nem está glorificando a Deus, a mente está lá no futebol, no fantástico, né? Sei lá, a cabeça está lá na pizza que vai ser comido depois do culto, na pizzaria, né? Melhor dizendo, a cabeça às vezes está lá, mas a boca está dizendo assim: aleluia, Jesus, glória a Deus, louvado seja o teu nome, né? Ou seja, a boca está falando uma coisa, mas a cabeça está em outra, irmãos. Então o Senhor está chamando a gente hoje para clamar a Ele, não apenas com a boca. O Senhor está nos chamando hoje, não para rasgar as nossas vestes, mas para a gente rasgar os nossos corações diante de Deus, expor para Deus a nossa situação, irmãos, em nome de Jesus. Sabe, e esse cego fez isso, ele clamou a Jesus, as pessoas tentou parar ele, né? Vamos usar a figura aqui do nosso inimigo. O inimigo tentou parar o cego de tudo quanto é jeito, mas quanto mais tentavam parar ele, mais ele clamava a Jesus, porque aquele clamor não era da boca para fora, sabe, aquele clamor tinha um endereço. Aquele clamor precisava chegar até Jesus.
Você entende? Não era pela sua altura, né? Não era pela força do seu clamor, mas era pelo coração que estava sendo colocado naquilo. Jesus, filho de Davi. Em outras palavras, para você entender, o cego dizia assim: eu não te vejo, mas eu sei de onde o Senhor veio, e eu sei para que o Senhor veio na terra. Você entende isso, querido? Era isso que o cego estava dizendo: filho de Davi, eu sei de onde o Senhor veio, eu sei o poder que o Senhor tem, eu sei quem é o Senhor. Eu não consigo te ver, mas eu sei quem é o Senhor. Então, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou uma vez, clamou duas vezes, clamou três vezes, até que Jesus parasse e o mandasse chamar. Então esse princípio, irmãos, ele é importante. Eu estou falando princípio, mas você leva para onde você quiser, tá bom? Você entende do jeito que você achar melhor. Eu estou chamando de princípio porque foi o que veio ao meu coração. Sabe, eu acredito fielmente que Deus, Ele não está preocupado com as nossas belas palavras que a gente tem que falar para Ele. Até porque antes mesmo da gente falar qualquer coisa, Ele já sabe o que nós vamos falar, e Ele sabe quais são as intenções do porquê nós estamos falando, não é verdade? Então Ele não está preocupado com a altura do seu clamor, Ele não está preocupado com a beleza das suas palavras, mas com o seu coração voltado para Ele. Isso sim Ele está. A Bíblia é clara, irmãos, quando ela diz assim que aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. A Bíblia é clara a esse respeito, irmãos. E quantas vezes a nossa boca louva a Deus, mas o nosso coração está sendo colocado em outros lugares. Sabe, irmãos, eu preciso que a gente entenda nessa noite que o nosso clamor, ele precisa sair de dentro de nós. Quando a gente canta aquela música, é de dentro para fora. Realmente isso precisa acontecer, irmãos. É de dentro para fora essa mudança. É de dentro para fora que a gente possa expressar isso para Deus de tal forma que a nossa vida nunca mais seja a mesma. Não deixe, não permita, irmão, em nome do Senhor Jesus, não permita que essa palavra de hoje seja apenas mais uma palavra. Não permita isso. Leva o seu coração para Deus, o seu clamor para Deus. Deixa Deus examinar realmente o que tem aí dentro do seu coração, em nome de Jesus. Muitas vezes a gente clama a Deus e Deus está lá de cima assim, né? Talvez com a mão no queixo, não sei, né? É só a imaginação da minha cabeça. Deus está lá com a mãozinha no queixo assim, e a gente está aqui debaixo clamando: Senhor, tem misericórdia, faz isso, faz aquilo, né? Faz aquilo outro. E Deus está lá em cima pensando assim: ixi, não vai dar, não vou poder fazer. Senhor, faz isso, não vou poder. Se eu fizer, você desvia. Se eu fizer, você sai da igreja. Se eu fizer, você nunca mais põe o pé na igreja, porque é tudo que você quer, é só isso. É que o seu problema seja resolvido, que haja uma solução para a sua vida. É só isso que você quer. Então, se eu fizer, você não volta mais. Irmão, em nome de Jesus, que esse clamor nessa noite, ele possa realmente chegar até o trono de Deus e possa tocar o coração do nosso Deus, a ponto dele responder a esse clamor. Em nome de Jesus, estabelece isso como um princípio para a sua vida. Quando você for orar, né? Jesus até ensina isso. Quando você for orar, não use de vãs repetições, como os gentios estão acostumados a fazer, mas ore assim:
Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, não é para a gente estar fazendo ela, mas Ele está mostrando como que se faz um tipo de oração. Ele diz: Pai Nosso que está aí no céu, né? Ele está reconhecendo a grandeza de Deus, está reconhecendo aonde Deus habita. Você entende? Aí depois ele diz: santificado seja o teu nome, ou seja, só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de carregar tamanha santidade, ninguém é igual ao Senhor. Então aquela oração ali, irmãos, é um ensinamento para nós. Você entende? E é isso que precisa existir dentro dos nossos corações, um clamor que mexe com o coração de Deus. Aleluia. Que não seja pela altura e nem pela beleza das suas palavras, mas que seja pelo coração quebrantado. Aleluia. Assim Deus vai aceitar, irmãos, em nome de Jesus. Então beleza, vamos caminhar aqui, irmãos. A história aqui diz que quando Jesus manda chamar o cego, Jesus chama ele, o cego foi motivado naquela hora, né? As pessoas que foi levar o cego lá, falou assim: olha, tenha bom ânimo, ele te chamou. O cara já estava mais animado do que a multidão, irmãos. Você imagina o pessoal falando para ele: tenha bom ânimo, sendo que o cara estava lá, né, esbravejando diante de Jesus, falando: ô Jesus, eu estou aqui, eu estou chamando a sua atenção de alguma maneira. E os caras agora viram para ele e falam assim: tenha bom ânimo, ele te chama, vamos lá, eu vou te levar. Sabe, eu quero que você entenda um princípio aqui nessa noite, que é extremamente importante. É o princípio daquele que te ouve. Amém? Amém, irmãos? Aquele que te ouve é o mesmo que te chama. Você entendeu isso ou não? Aquele que te ouve é o mesmo que te chama. Muitas vezes nós falamos para Deus o que nós queremos e aonde nós queremos chegar, e nós esquecemos disso. Mas aquele que te ouve não esquece. Você entendeu isso? Por isso que às vezes Deus faz alguns chamados na vida da gente, né? Um chamado maluco, que a gente fala assim: o que é isso, Jesus? O que o Senhor está querendo com a minha vida, com esse tipo de coisa que lá vai acontecendo comigo? O que é isso? O que o Senhor está fazendo? É porque aquele que te ouve, querido, é aquele também que te chama. Você entende? Eu acredito, irmãos, acredito nisso, que muitas orações, muitos clamores que eu já apresentei diante de Deus há anos atrás, eu acredito que talvez eu esteja vivendo eles hoje, e talvez eu nem lembro disso mais, mas o Senhor está fazendo. Sabe por quê? Porque no dia que eu clamei, Ele me ouviu. Salmo de número 40 diz, né, que esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu quando eu clamei, né? Então, irmãos, quando a gente clama, Ele ouve, mas a gente precisa entender isso, que aquele que ouve é o mesmo que chama, e muitas vezes a gente só quer que Ele ouça a vida da gente, né? Muitas vezes a gente só quer que Ele traz resposta para nós, só isso. Mas quando Ele chama e fala para a gente assim: olha, faz isso, às vezes a gente não quer. Sabe, quando Ele chama para coisas simples, principalmente, né? Vou falar uma coisa bem simples aqui na igreja, mais simples, que qualquer pessoa que está aqui pode fazer, qualquer criança que está aqui tem a maior condição de fazer o que eu vou dizer agora. É de ir ali no banheiro, pegar um paninho, dar uma olhada nele e passar em cadeira por cadeira para limpar as cadeiras. Pastor, mas Deus vai me chamar para isso? Por que não? Por que não? Você entende? É simples. Pastor, qualquer pessoa pode tirar uma teia de aranha que está aqui agarrado na cadeira? Sim. E você que está vendo, quem sabe está sendo chamado para isso? Tira aí, irmão.
É simples. Não, pastor, mas isso eu não quero. Esse tipo de coisa não dá para mim. Ixi, pastor, os pombinhos aqui é uma bênção, né? Você já viu, né? Eles já têm a fileira deles aqui, do lado de cá principalmente. De cá mais ou menos, mas do lado de cá eles fazem a fileira deles constantemente, de pena. E qualquer pessoa pode catar, não é? Você não precisa pedir permissão para ninguém. Mas é uma coisa simples demais, e isso eu não quero. O que eu quero é aparecer, irmão. Quem tem que aparecer na minha vida é Jesus. Quem tem que aparecer na sua vida é Jesus, querido. As pequenas coisas é o que faz a gente chegar às grandes. Você não constrói um castelo de uma vez só. Não, irmão, é pedrinha por pedrinha. É bocadinho de areia com bocadinho de areia, e vai juntando, vai fabricando, vai fazendo a massa, vai construindo o tijolo, né? E vai levantando as paredes até chegar no grande castelo, irmão. É de pequeno em pequeno que Deus nos coloca nos grandes. Então, que tal a gente também parar de rejeitar aquilo que é tão pequeno, que todo mundo tem condição de fazer, mas às vezes a gente não faz. Lembra que aquele que te chama, ou melhor, aquele que te ouve, é também aquele que te chama. Aleluia. E para a gente caminhar para o final aqui, irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus aproximou do cego, Jesus falou assim: o que você quer que eu te faça e tal, tudo tá, beleza. Mas antes do cego ir até Jesus, a Bíblia diz aí que no versículo de número 50, eu vou ler o que o cego fez. Ele está escrito assim: ele, lançando de si a sua capa, levantou e foi encontrar com Jesus. A capa ele jogou fora. Sabe o que representa essa capa? Na vida do cego representava tudo, porque toda pessoa que olhava para aquele homem e via aquele tipo de capa nas suas costas, entendia: esse homem é defeituoso. É isso. Todo mundo entendia isso por causa da capa, né? Então, quando Jesus chamou ele, a primeira coisa que ele fez foi jogar a capa fora. Está escrito aí, ele jogou a sua capa fora. E isso aqui me ensina uma coisa muito preciosa. Sabe, isso me ensina que existem muitas coisas na nossa vida que faz a gente ser incapacitado para algo maior, ou para irmos além daquilo que a gente já foi. E eu pergunto para você pensar nessa noite: o que tem incapacitado você? Ah, pastor, é a mulher. Para de jogar a culpa nela. Eu estou falando é com você. Ah, é o homem que eu tenho. Para de jogar a culpa nele. Ah, pastor, é a família que Deus me deu, que é uma bênção. Para de jogar a culpa na sua família. Ah, pastor, é porque eu moro longe. Para de jogar a culpa na distância. Ah, é porque eu sou pobre. Para de jogar a culpa na sua pobreza. Em nome de Jesus. Nós somos especialistas, irmãos, a botar a culpa em tudo e em todos. A gente só não é especialista em olhar para dentro da própria vida da gente e falar assim: o culpado sou eu, as minhas atitudes, a minha falta de posicionamento, sou eu que tenho travado a minha vida, sou eu que não tenho feito acontecer. Então, irmão, é hora da gente olhar para dentro de nós e esquecer o outro. Já viu aquela história do cabra que falou assim: eu vou sair da igreja, tudo bem, mas todo mundo já sabe que está na internet, né? O pastor pegou o copo d'água, falou assim: toma o copo d'água, dá umas voltas aí dentro da igreja, mas não tire o olho da água. Tudo bem, e o cara fez isso, né? E ele não conseguiu enxergar nada além do copo d'água que ele estava carregando nas suas mãos, porque a ordem era: não deixa a água entornar. Aí ele falou, voltou para o pastor e falou: e aí, tudo bem, cumpri com o negócio aqui, a água está aqui, não entornou. Você viu algum problema? Não consegui ver nada, porque os meus olhos estavam na água. Você entende? A mensagem é simples.
Às vezes a gente está julgando a culpa toda do nosso fracasso, da nossa frieza espiritual, né, da nossa falta de oportunidade. Às vezes a gente está julgando tudo isso em cima da igreja. E a gente diz: a igreja não me dá oportunidade, o pastor é muito assim na dele, ele não dá oportunidade para a gente. Irmão, a oportunidade somos nós que construímos. Vocês acham que eu falei alguma coisa para as meninas? Vai lá em cima e arruma essa escolinha. Vocês acham que eu falei alguma coisa para elas? Elas tomaram a decisão, elas se posicionaram, elas correram atrás de tudo. Foi tudo elas que fez. Irmãos, tem coisa que não precisa de ninguém ficar em cima da gente, dizendo faz isso, faz aquilo outro. Não, irmãos, nós temos que deixar essa capa. Você entende? Pega a capa que está te incapacitando de fazer alguma coisa, joga ela fora nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Deixa Deus usar você, em nome de Jesus. Estou falando da escolinha porque é uma coisa recente, mas a gente pode usar a van. Por que não podemos usar a van, gente? A van, eu não falei nada de van para ninguém. Não falei: Andréia, corre atrás de uma van. Márcia, se vira aí com os negócios que você vende. Hoje tem o que, Márcia? Vamos aproveitar. Hoje tem canjica, compra a canjica, irmão, para ajudar na van. Já fiz a propaganda, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Então, irmãos, eu não falei nada para elas. Eu falei: faz canjica. Irmão, eu não sei nem fazer esse trem. Como é que eu vou falar para a pessoa fazer? Foram elas que tomaram a decisão. Vamos fazer acontecer. E graças a Deus você está vindo na igreja porque alguém está pagando o preço pela sua vida. Agora, que tal a gente ajudar, irmãos? Que tal a gente se posicionar e a gente tirar essa capa, né, de cima dos nossos ombros e falar assim: eu vou tirar o que está me incapacitando e vou fazer alguma coisa, em nome de Jesus, irmão. Acredite, querido, no reino de Deus tem espaço para todo mundo. Aleluia. Para todo mundo, no reino de Deus tem espaço para todo mundo. Ninguém precisa brigar com ninguém, porque tem espaço para todo mundo. Tem espaço. E olha que nós temos pedido a Deus para Deus levantar muita gente para algumas áreas que a gente não consegue atingir, viu? Nós temos pedido a Deus para Deus levantar aqueles que amam cuidar dos moradores de rua, né? Que precisam do nosso abraço, do nosso carinho, da nossa atenção. Nós estamos pedindo a Deus para Deus levantar pessoas para cuidar dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, para cuidar dos nossos senhores, que às vezes ficam idosos, né? E a família abandona, joga lá num abrigo ou num asilo, em qualquer coisa assim, e a instituição que se vira para lá. Irmãos, nós estamos pedindo a Deus: Deus levanta pessoas para cuidar dessas pessoas. Irmãos, a obra, o reino de Deus tem espaço para todo mundo, só não faz alguma coisa se não quiser. O que eu estou falando aqui é coisa pequena demais. Mas, irmãos, nós podemos implantar uma creche, nós podemos implantar uma escola. Pastor, mas você está pensando grande demais. Irmãos, não é a minha cabeça que é grande, é o reino de Deus que é grande. Você entende? O que a gente precisa, irmão, é só tirar de nós a capa da incapacidade, né? Das desculpas que a gente dá para não fazer alguma coisa. Só precisa tirar a capa. Foi o que o cego fez. Eu imagino a alegria daquele cego pegando a capa das suas costas e olhando para ela e: ó, não preciso mais de você. Tchau, desculpa. Tchau, incapacidade. Tchau para você, eu não quero saber de você mais. E correu de encontro a Jesus. Querido, quando você vai de encontro a Jesus, você encontra tudo que você precisa. Aleluia. E para encerrar, querido, vou encerrar aqui no versículo de número 52. E Jesus lhes disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A última coisa que eu quero falar com você é que nós sempre vamos encontrar um Jesus que nos motiva. Aleluia.
Pastor, mas eu estou desanimado. Mas Jesus te motiva. Pastor, mas eu estou meio que assim, sei lá o que está acontecendo comigo. Jesus pode levantar você. Você entende isso? Jesus disse para aquele que era cego: agora vai, porque não foi eu que te salvei, não foi as pessoas que trouxe você até a mim que te salvou. O que te salvou foi a sua fé. Agora, do mesmo jeito que você está tendo essa fé para ser curado, vai. Você entendeu isso, irmão? É nessa fé que você precisa continuar aí. Irmãos, há um tempo atrás o pastor Felipe falou aqui da gente voltar no início, algo assim, né? Algo mais ou menos assim, da gente voltar lá no início e começar tudo de novo, irmãos. Sim, podemos fazer isso hoje, irmãos. Voltar naquele início de fé que a gente já teve algum dia na vida, que tudo que passava pela nossa frente, a gente só dizia assim: eu vou em nome de Jesus. A gente não olhava para as tempestades, a gente não olhava para as dificuldades, para a distância, a gente não olhava se a gente tinha dinheiro ou se não tinha. A gente só falava assim: Jesus, pela fé eu vou, em teu nome eu vou. Jesus está nos motivando hoje, irmãos. Vai na sua fé, querido, em nome de Jesus. Pois sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. É na fé. Até aqui, irmãos, graças o nome de Jesus, né, e louvado o nome de Jesus, até aqui nós viemos, porque existe aqui nessa igreja homens e mulheres que têm fé em Deus e que não desistiram. E em nome de Jesus nós vamos até o fim, queridos, para a glória de Deus. Não por causa de parede, não por causa de prédio construído, nada disso. Nós vamos chegar lá também. Vamos fazer acontecer em nome de Jesus. Mas que vidas, ao entrarem por essas portas, possam entender que esse lugar aqui não foi construído para o orgulho do homem. Esse lugar aqui foi construído para que vidas entrem e saiam transformadas. Aleluia. Para que vidas encontrem o verdadeiro sentido da vida, para que vidas entrem aqui dentro e a esperança no coração dessas vidas sejam ativadas novamente, querido. Eu digo com toda certeza, baseando na palavra de Deus, é o que a palavra nos ensina, que há esperança para o ferido. Sim, há esperança para você, querido. Se você está ferido, machucado com alguém, desanimado, pensando em fazer besteira na vida, quem sabe até dar um fim na sua vida, eu digo para você, há esperança para você aqui nesse lugar. Essa esperança se chama Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você pode ficar em pé no seu lugar, amado. Eu não vou ficar falando mais na sua cabeça, mas eu quero orar por você, amado. Sim, eu quero orar por você, principalmente você que está sem esperança de nada, está desanimado, está triste, angustiado, está, sei lá, você que precisa. Eu quero te convidar a sair do seu lugar.